Seja muito bem-vindo ao The Way School, um curso livre de teologia desenvolvido para te ajudar a entender melhor a fé cristã e a aprofundar melhor nos conhecimentos a respeito da Palavra de Deus. Esse vídeo será dividido em várias partes e você vai poder acompanhar as outras partes do vídeo no encarte que será colocado aqui. Ao término do período intertestamentário, nós temos então o início do Novo Testamento. O Novo Testamento é composto por 27 livros e esses livros eles vão relatar o início do ministério de Jesus, que vai vir com o cumprimento das promessas que haviam sido feitas na Velha Aliança ou no Velho Testamento, o início e o crescimento da igreja, a obra missionária que fez com que a igreja se multiplicasse, a estruturação da igreja através das cartas apostólicas e, por fim, o livro de Apocalipse, que vai relatar o que vai acontecer nos últimos dias. A estrutura do Novo Testamento é composta por 27 livros. São 9 autores. Desses 9, 8 são conhecidos ou determinados. O autor do livro de Hebreus, ele não é definido. Ele pode ter sido Paulo, como pode ter sido Apolo ou outra pessoa daquela época, e não há um consenso sobre a sua autoria. Portanto, temos 8 autores conhecidos e 1 desconhecido. O período de escrita do Novo Testamento durou cerca de 60 anos, começando ali por volta do ano 40 e indo até por volta do ano 100, quando finaliza na obra do Apocalipse através do apóstolo João. Ele foi escrito principalmente em grego koiné, que era o grego mais comum daquela época. Se nós trouxermos para os dias de hoje, seria como você imaginar o inglês que é falado hoje na grande maioria das nações, especialmente quando se fala de coisas mais importantes, de linguagem oficial e por aí vai. Naquele tempo, o grego era a língua mais falada no Império Romano e os evangelhos, todos os livros do Novo Testamento, eles foram escritos principalmente em grego koiné. Há algumas partes em aramaico e outras em hebraico, mas são pequenas partes e a grande maioria do texto é em grego. Nós podemos dividir o Novo Testamento em 5 partes. A primeira delas, os evangelhos. A segunda delas, o livro de Atos, que é chamado o livro histórico do Novo Testamento. As cartas paulinas, que são as cartas escritas pelo apóstolo Paulo. As epístolas gerais e, por fim, o livro de Apocalipse. Na primeira divisão, os evangelhos, nós temos primeiro os evangelhos sinóticos, que recebem esse nome porque registram mais ou menos os mesmos fatos e na mesma ordem cronológica, e o Evangelho de João, que foi escrito de uma forma diferente. O primeiro dos evangelhos que nós temos no Novo Testamento é o Evangelho segundo escreveu Mateus. Mateus era um cobrador de impostos, também chamado de Levi, e foi chamado por Jesus como apóstolo. Mateus escreveu o seu evangelho entre os anos 60 e 70 d.C., tendo como destinatário principal o povo judeu. E o objetivo de Mateus era demonstrar que Jesus cumpria as profecias do Velho Testamento. Ou seja, ele queria demonstrar que Jesus era o Messias aguardado, esperado pelo povo judeu. O segundo evangelho é o Evangelho de Marcos, que apesar de ser o segundo ali na ordem dos livros, foi provavelmente o primeiro a ser escrito. A data de escrita do Evangelho de Marcos é provavelmente entre os anos 50 e 60. E algumas pessoas chegam a datar até com a data anterior a isso. Ele foi escrito por João Marcos, que era um discípulo de Pedro. O que Marcos faz no seu evangelho é demonstrar aos romanos que Jesus era o servo poderoso de Deus. Ele é um evangelho mais curto e mais direto, talvez retratando um pouco também da personalidade de Pedro, que era mais direto, mais objetivo. Em seguida, temos o evangelho segundo escreveu o médico Lucas. Lucas, além do evangelho que leva seu nome, escreveu também um livro de Atos dos Apóstolos. E ambas as obras foram escritas para Teófilo, provavelmente alguém importante daquela época, uma pessoa com alguma posição política e certamente com boas posses, que queria entender melhor a fé em Cristo, depois de ter se convertido, e também entender melhor como o evangelho se expandiu naquela época. Então Lucas escreve para ele. O evangelho segundo escreveu Lucas é provavelmente, dentre os evangelhos, o que é mais bem escrito. Isso falando em termos de linguagem, em termos de, vamos dizer assim, no português mais correto, naquele caso, no grego. Porque Lucas, além de médico, era também um historiador. Se você lê o evangelho, você vai perceber que ele se preocupa em citar nomes de autoridades, citar datas. Isso vai se tornar importante no futuro, até mesmo a respeito do reconhecimento do evangelho de Lucas como histórico, como tendo acontecido naquela época, e você vai aprender um pouquinho mais sobre isso
na aula que nós vamos ter a respeito de historicidade e achados arqueológicos. Por fim, nós temos o Evangelho segundo escreveu João. João, o discípulo amado, foi aquele que escreveu por último o seu Evangelho. Isso entre os anos 90 e anos 100, provavelmente. Ele estava exilado na ilha de Patmos, onde também morreu, e a retratação do Evangelho, segundo o escreveu João, tem um objetivo diferente dos outros evangelhos. Talvez por ter sido escrito mais tarde e talvez também pelo nível de intimidade e relacionamento que João tinha com Jesus. Nós temos no Evangelho também dito que ele era o discípulo amado, ou o apóstolo amado, era aquele que se reclinava nos ombros de Jesus. Provavelmente ele ouviu coisas que os demais não ouviram. No seu registro histórico, que não entra entre os livros sinóticos, ele não se preocupa em registrar os acontecimentos em ordem cronológica. Ele se preocupa apenas em demonstrar ao povo judeu e também aos gentios que Jesus era o Filho poderoso de Deus, que Jesus era, assim como o Deus Pai, ele era o Deus Filho encarnado, e assim demonstrar que Jesus era aquele que nós devemos adorar e amar. João também escreve o livro de Apocalipse, que nós vamos falar um pouco mais para frente. Na sequência temos um único livro histórico, ou chamado histórico, do Novo Testamento, que é o livro de Atos dos Apóstolos, que registra o início da igreja, ali no dia de Pentecostes, a expansão da igreja e depois a obra missionária de Paulo, realizada em diversos lugares, diversas nações. Lucas, ele foi talvez um dos maiores ajudadores que Paulo teve, e ele se preocupava em fazer os registros das viagens que eles faziam, das coisas que aconteciam com eles ali durante aquelas viagens, e também da visão e das histórias que tanto Paulo contava, como também ele procurou saber a respeito de Pedro e por aí vai. Como ele tinha esse ofício também de historiador, ele fazia pesquisas, ele procurava entender melhor antes de escrever. E o livro de Atos, ele vai trazer esse registro. Em seguida, nós temos talvez a pessoa mais proeminente do Novo Testamento, obviamente depois de Jesus, mas é a pessoa do apóstolo Paulo. Quem foi o apóstolo Paulo? Tal como Moisés é para o Velho Testamento, o apóstolo Paulo é para o Novo Testamento. Isto é, ele é o apóstolo talvez mais importante e aquele que cumpriu a maior parte da obra missionária que nós temos registrado no Novo Testamento. Além disso, ele foi aquele que construiu o corpo teológico, doutrinário, que até hoje é seguido pelas igrejas através das suas cartas. Paulo, como nós sabemos, ele era um fariseu, uma pessoa muito exímia no cumprimento da lei, ele era alguém muito capacitado dentro da lei e que foi perseguidor da igreja. Ele, de fato, não somente defendia a morte dos cristãos, como também se ocupava de prendê-los e entregá-los à prisão. Acontece que um dia ele se encontra com Cristo, ele recebe a conversão, ele é convertido e desde o início do seu ministério ele é chamado para a obra missionária. É interessante você saber que antes de iniciar o seu ministério, Paulo ficou provavelmente entre 10 e 12 anos sem exercer um papel importante dentro da igreja. Ele foi se aprofundar naquilo que era o verdadeiro evangelho, em entender como Jesus cumpria tudo aquilo que estava no Velho Testamento e também em aumentar ali a sua intimidade com Deus e também a ser reconhecido pelos outros, porque no início da sua conversão ele foi tratado com muita desconfiança. Mas Paulo escreveu quase 50% do Novo Testamento. Ao todo, ele é o autor de 13 livros do Novo Testamento. Todas elas cartas escritas a igrejas e a pessoas, pastores que ele havia levantado. Entre os escritos do apóstolo Paulo, as chamadas epístolas paulinas, nós temos 3 grupos principais de escritos, sendo eles as cartas da prisão, que recebem esse nome porque foram escritas enquanto ele estava preso em algum momento, ou em Roma, ou em Jerusalém, ou em qualquer outra situação. As cartas chamadas pastorais, que são 1ª e 2ª Timóteo e também a carta de Tito, são cartas escritas para líderes da igreja, com instruções sobre liderança, sobre ministério. Essas cartas têm um tom pessoal e mais pastoral do que as demais, por isso recebem esse nome. E as chamadas epístolas gerais de Paulo, ou epístolas missionárias de Paulo, que são aquelas que ele escreveu enquanto estava livre. As cartas escritas por Paulo são Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão, 1ª e 2ª Timóteo, Tito, Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, 1ª e 2ª Tessalonicenses. Cada carta
tem um objetivo, tem uma razão de ter sido escrita. Na grande maioria delas, Paulo faz a defesa do seu ministério, defende a igreja contra as heresias que já começavam a se levantar naquele tempo, principalmente o gnosticismo, dá instruções de organização da igreja, chama a atenção, de pessoas que haviam cometido erros ali, coisas que estavam acontecendo dentro da igreja que desagradavam a Deus e que era contra o evangelho ensinado pelo apóstolo Paulo, e dava também instruções doutrinárias. Ele explicava pontos e assuntos relacionados a Jesus, ao evangelho e à palavra de Deus como um todo. Além das cartas paulinas, nós temos as chamadas epístolas gerais, sendo elas Hebreus, que não tem uma autoria definida, mas que demonstram um profundo conhecimento da palavra de Deus, tanto do Velho Testamento, quanto também da história de Jesus e das coisas que aconteciam naquele tempo. É nessa carta, ou nesse livro, que nós temos a famosa Galeria dos Heróis da Fé. Temos também Tiago, que foi escrita pelo irmão de Jesus, e ele escreveu essa epístola. 1ª e 2ª Pedro, escrito pelo apóstolo Pedro. 1ª, 2ª e 3ª João, escrito pelo apóstolo João. E Judas, que foi escrito também por um irmão de Jesus. Todas essas cartas trazem instruções gerais para a igreja, tanto de organização, quanto de doutrina, quanto de fé, quanto motivação. E por fim nós temos a carta do Apocalipse. Nós temos o livro de Apocalipse, que foi escrito por João e provavelmente o último escrito que nós temos do Novo Testamento, o último texto a ser escrito no Novo Testamento. Ele retrata coisas que aconteceram naquela época, situações que estavam para vir para as igrejas daquela época e também situações que vão acontecer nos últimos dias da igreja, tal como a volta de Jesus, a tribulação, o julgamento e o juízo final, a condenação do diabo e várias outras coisas que você precisa saber. Um resumo sintético da Bíblia ela é a maneira como Deus se revela ao homem, a maneira como Deus demonstra ao homem que Ele é o nosso Criador, que Ele é aquele que nos fez e nos fez para a sua glória. Ela retrata a nossa criação, a queda da humanidade, a multiplicação, o levantamento da nação de Israel como uma nação santa, a queda de Israel, o envio de Jesus, o Messias prometido, a implantação da igreja, que somos nós, o povo de Deus, responsável para levar a mensagem de Deus ao mundo, e por fim, aquilo que acontecerá nos últimos dias, inclusive o fato de que nós vamos viver e reinar para sempre com Cristo. O objetivo da aula que nós temos hoje, dessa primeira lição, é fazer com que a gente possa entender de uma forma, de um panorama geral, a Bíblia como um todo. Reconhecer que ela é a palavra de Deus, que ela nos traz instruções para a nossa fé. Porque se nós não crermos e não entendermos que a palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra que o Senhor nos deu, então a nossa fé perde todo o sentido. Se você chegou até o final desse vídeo e gostou do material, gostou daquilo que você aprendeu, eu te peço que você se inscreva no canal, porque isso ajuda o YouTube a entregar para mais pessoas esse conteúdo. Se você deseja receber os slides que foram apresentados aqui, deixe um comentário aqui embaixo e a gente fará um contato para você receber esse material. E nos apoie, curta o vídeo, compartilhe, envie a mais pessoas para que mais e mais vezes as pessoas possam assistir, o canal possa crescer e assim a gente possa multiplicar o conhecimento da palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe, no nome de Jesus.